Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo, que me assiste, que é inscrito nesse canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fiquem à vontade. Esse é o canal Simplesmente Tati Guimarães, essa que vos fala. E para você que não é inscrito, fique à vontade, se inscreva, dá seu like, toque no sininho de notificações todas para ficar por dentro de todos os vídeos que eu for fazendo e vem comigo. E hoje o assunto é nada mais, nada menos do que o medo. Hoje eu quero falar dele. Hoje eu quero contar para vocês que eu venci o medo. Eu venci o medo e você está pronto para vencer? Você está pronto para vencer? Você está pronto para romper com medo? Você está preparado para vencer o medo? Qual é o medo que você tem sentido? Qual é o medo que tem te afligido durante todo o decorrer da sua vida? Vamos falar sobre ele. Você já sentiu aquele frio na barriga, né? Antes de uma apresentação, ou travou diante de um desafio por puro medo? Eu já. Diversas vezes e diversas situações. Isso já aconteceu comigo. Mas eu quero contar para vocês como eu venci esse negócio chamado medo. Eu quero contar para vocês como eu superei ele. Quais foram as atitudes simples, mas eficaz, que me ajudou, que me destravou e que me mudou completamente, me transformando numa mulher de coragem. Eu vou compartilhar com vocês. Sabe como eu comecei a acabar com o meu medo? Arrancar ele de mim, da minha vida, porque ele não me pertence, esse negócio não é meu. Sabe como é que eu destravei? Sabe como é que eu enfiei o dedo no bolso furado e deixei cair no chão pela rua? Identificando a raiz dele. Eu tive que identificar qual era a raiz do meu medo. Sabe qual era a raiz do meu medo? Vou dar não é nem um exemplo, vou falar qual era de fato a raiz do meu medo. A raiz do meu medo era falar em público. Falar em público para mim era uma coisa terrível, desde o tempo da escola, quando a professora me chamava para ir à frente, para recitar um texto ou para correção de algum trabalho diante da minha turma. Meu Deus, era aquela dor na barriga, era aquele treme-treme, era aquele suor frio, era aquela coisa terrível. Mas sabe o que era isso? Sabe o que era esse medo de falar em público? Sabe de que ele era derivado? Ele era nada mais, nada menos derivado do medo de ser julgado. Eu tinha um medo do julgamento das pessoas, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. E isso me deixava com esse medo de me expressar, de falar em público, de me comunicar. E ao identificar, eu me perguntei, porque isso realmente me assustava. E aí foi quando eu cheguei à conclusão do que o que realmente me assustava e me trazia todo esse medo de falar em público, de ser julgada, era só o pensamento de fracasso, de rejeição, pensamento, sabe, que fazia com que eu pensasse o pensamento de pensar o tempo todo que do julgamento das pessoas ao meu respeito, da rejeição das pessoas a mim, do fracasso que seria se eu gaguejasse, se eu não soubesse falar bem. E era só o pensamento que me atormentava, porque na verdade, na neurociência, o medo ele está aqui. Como eu já falei antes em outros vídeos, tudo começa aqui, ó, na cachola, na nossa mentalidade, na nossa mente. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, como diz lá em Romanos 12, gente. A renovação do nosso entendimento, ela muda
tudo. A renovação da nossa mente, ela muda tudo. Ela aniquila todo medo. Ela aniquila todo medo. O medo, na neurociência, como eu falei, é um hábito mental. E a solução na neurociência é a reprogramação mental. O que é uma reprogramação mental? É você tirar todo arquivo negativo, toda crença limitante. É você retirar daqui de dentro da tua cachola tudo que te traz o medo, tudo que te paralisa, tudo que te trava. Medo, ansiedade. Eu não quero falar, não vou entrar na ansiedade, que é o mal do século, todos nós sabemos. De repente eu faço um vídeo sobre ela. O próximo vídeo, de repente, pode ser sobre ansiedade. Mas o destaque aqui agora é o medo. Mas é tudo uma deriva, né? Um vai agregando um abismo, vai chamando o outro. Tudo faz parte de uma trava, de um não desenvolvimento. Faz com que a gente vai andando em círculos, em círculos, em círculos, um círculo vicioso sem sair do lugar. Porque o medo, ele te paralisa, não te deixa ir além. Então a reprogramação é isso, é você mudar. É um mindset, como se dizem por aí. É você mudar o que está aqui dentro. É você trocar os seus arquivos, o seu HD, né? A nossa mente era como um processador de computador, né? Que precisa, às vezes, de uma formatação, né? Formatar, quando a gente leva você com o computador, ele começa a entrar vírus, começa a dar vários problemas, e você tem que levar um técnico que faz aquela formatação, limpa tudo, arranca tudo e deixa ele zerado para você tudo de novo. Que aí você coloca novas programações. E a nossa mente, funciona dessa forma. Ela precisa ser reprogramada. O que é sujo, o que nos inibe, o que nos paralisa, o que nos trava, tem que sair. O vírus do medo, ele tem que sair do nosso HD, da nossa mente. E nem que você precise de ir num especialista, num terapeuta, num psicólogo, num neuro, ou qualquer outro profissional que trabalhe voltado para esse segmento e que possa te ajudar. Nem que você precise gastar dinheiro para isso. É necessário fazer uma reprogramação. É necessário tirar todas as travas, tirar todo o medo, tudo que nos paralisa. Você pode fazer isso usando com um profissional, se você tiver condições, como eu falei. Mas se não, você pode fazer sozinho, fazendo autossugestões para você, com palavras de poder, com gatilhos de poder, com palavras empoderadas, que vai edificar a sua coragem, vai edificar a sua autoridade sobre você. Um exemplo de palavras que podem te ajudar nessa reprogramação de eliminar o medo da sua vida. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu chego, eu conquisto, o eu. Essa palavra eu, quando você diz eu posso, eu consigo, eu vou e assim por diante, você está falando com empoderamento, com autoridade. E sendo com verdade, ela tem um efeito excepcional de mudança na sua mente. Muitas das vezes nós usamos essas palavras, o eu sou, né? Essa é uma palavra muito poderosa. Vocês não têm noção da palavra eu sou, do poder que ela tem. Também posso fazer um vídeo em breve sobre o eu sou. O assunto daqui hoje é o medo. Mas quando nós usamos muitas das vezes essa palavra eu sou, nós usamos sempre para nos colocar para baixo, para nos diminuirmos, para nos invalidarmos, para invalidarmos nós mesmos, a nossa capacidade, o nosso potencial. E o eu sou, no mundo espiritual, dentro da Bíblia, ele representa o Deus soberano, o Deus criador, o eu sou. E nós somos imagens e semelhanças do eu sou, então também podemos usar eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou mais que vencedor, mais que vencedora, eu sou princesa, eu sou príncipe, eu sou herdeiro, eu sou herdeira, eu
posso todas as coisas. Não tem essa palavra lá ai meu Deus, Filipenses? Lá em Filipenses, se eu não me engano, 14, 13, alguma coisa assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso. Isso tem um combo, eu posso todas as coisas dentro dessa palavra. Tem um combo embutido nela. Tanto das coisas adversas quanto das coisas boas. Mas use isso para o teu potencial. Use esse gatilho, essa palavra eu vou, eu posso, eu consigo, para o teu potencial, para o teu encorajamento. Eita, quase que não saiu. Para te encorajar, para te empoderar, para te levar além, para te dar aquele empurrãozinho de coragem que você precisa, para jogar o medo no bolso furado. Use essa palavra de reprogramação, de potencial, de empoderamento na sua vida. Se você não tiver condição, se o teu medo é mais do que só falar em público, porque tem vários tipos de medo. Tem medo que leva ao pânico. Já não é mais o medo, virou pânico. Aí o negócio é muito mais sério. Então, se você tem algum grau muito elevado de medo que chega ao pânico, busca ajuda de profissionais voltados para isso, que tem condição, capacidade de te guiar, de fazer você ser liberta, ser livre desse sentimento, que não é nem sentimento, desse negócio. Isso é um negócio que não te pertence, não me pertence. Nós precisamos nos livrar para termos uma vida abundante que nós merecemos ter. Então, reprograme a sua mente, use palavras de empoderamento, eu vou, eu posso, eu consigo, e outras além, palavras de vida, palavras de levante. Uma frase, use essas frases, gente, eu vou, eu posso, eu consigo. Essas frases têm muito poder. E para não ficar somente na ciência, na neurociência, nas minhas palavras, porque aqui eu estou contando para vocês, estou dando dica para vocês e estou contando como eu venci o meu medo. Porque eu venci. Eu era essa pessoa com medo, cheia de trauma, com medo do julgamento, da rejeição e do fracasso. Tudo embutido num negócio só. Mas hoje eu sei o meu potencial. Eu sei o que eu posso, eu sei aonde eu posso chegar, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu vou além. Porque eu tenho mudado isso aqui. Porque ela tá aqui, tudo começa aqui. Mas na Bíblia, lá na minha base, né, pessoal? Vamos lá na minha base, para não ficar nas minhas palavras, o medo, ele é um espírito. Tá? O medo, ele é um espírito. A Bíblia diz que o medo é um espírito. E da onde surgiu o medo, gente? Como começou o medo na vida do ser humano? O medo ele começou, ele se apresentou lá no Éden. Lá no começo de tudo. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Quando Adão e Eva vacilaram. Quando eles foram lá e comeram a fruta que não era para eles comer, se meteram onde eles não era para se meter. Essa é verdade. Depois disso surgiu o espírito do medo. Porque todos os dias, naquele jardim lindo e maravilhoso que Adão vivia, onde ele tinha total liberdade e autoridade que Deus deu a ele, todos os dias Deus ele se apresentava para Adão e conversava com ele. Todos os dias, num certo horário, Adão tinha um momento de conversar com o Pai, com o Eterno, com o Criador. E ele ficava à vontade ali, conversando com o Criador, todos os dias. Mas depois que eles pecaram, comeram aquele fruto, e o medo, e o pecado veio, o medo veio junto. O espírito do medo veio juntinho com o pecado. E aí eles se envergonharam, se esconderam atrás de uma moita, se cobriram e sentiram medo de falar com o Criador. E foi daí que surgiu o tal medo, esse negócio de medo, que na palavra de Deus é o espírito que assola muitos e muitas. Até hoje, de geração em geração, o medo tem assolado adultos e crianças, mas ele surgiu lá. Surgiu lá.
Mas há uma palavra também maravilhosa de empoderamento, de fé, de coragem que Deus nos dá aqui na mesma Bíblia, que aniquila esse medo. É lá em Josué 1:9, capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz a Josué: não te mandei, Deus ele faz uma pergunta para ele: não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus quis dizer para Josué aqui nessa palavra? Josué, não te mandei eu? Tá com medo de quê? Vambora, meu filho. Levanta, firma o punho, se encoraje, vai que eu tô indo na frente, eu te garanto. A vitória é tua, a vitória é do meu povo. Porque eu sou o Senhor dos Exércitos e eu te garanto nesse negócio. Só quero que tu se esforce, só quero que tu se anime. Eu só quero que tu se encoraje, porque eu te garanto, Jesus. E é assim que Deus faz. Olha que palavra de empoderamento, que palavra de fé, de coragem que Deus dá para Josué e que é válida para as nossas vidas hoje. Da mesma forma que o espírito de medo entrou lá no Éden, Deus nos garantiu coragem através de Josué e de outros heróis da Bíblia. Então receba essa palavra. Receba essa palavra, fique com essa palavra. E eu vou ficar por aqui, pessoal. Vou ficar por aqui. Minha filha chegou aqui querendo participar do vídeo. É uma coisa louca. Eu quero, por isso que eu não gravo com tanta frequência. Eu quero fazer mais, sabe? Eu quero me expressar mais com vocês. Eu quero, assim, compartilhar mais com vocês, me comunicar mais. Mas muitas das vezes eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho criança pequena, tenho cuidador, tem isso, tem aquilo, dona de casa, aquela coisa, né? Dona de casa está sempre atarefada. A gente nunca pode dizer que não tem o que fazer, porque a gente sempre tem o que fazer. Quem diz que não tem nada para fazer em casa é mentira, porque sempre tem uma coisinha, um copo na pia, é uma criança para dar banho. Eu tenho cachorro, dog, 2 dogs, um macho e uma fêmea, então é uma coisa louca. Mas enfim, eu quero deixar essa palavra de Josué 1, versículo 9 para vocês, para que vocês vão se encorajar e que vocês venham usar a autossugestão, falar para si próprio, nem que seja na frente do espelho, se olha e fala: eu vou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aniquila esse medo, reprograme a sua mente para viver o extraordinário, para viver uma vida abundante que Deus te prometeu e que você merece, porque você é príncipe e você é princesa. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por vocês terem a paciência de me ouvir mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Compartilha, como eu falei, dá like, comente aí, pessoal, dá uma força para esse canal. E outra coisa aqui para mim não me esquecer. Se você é uma pessoa que trabalha fora, não consegue dar conta dos seus afazeres na sua casa, tá sempre meio que enrolada, vendo tudo para fazer e não sabe por onde começar, eu criei um e-book muito bacana que te otimiza o seu tempo, os seus departamentos de organização, que te ajuda a fazer uma organização geral dentro da sua casa, para você ter um bom fluir. Né? Ter uma casa limpa, uma casa arrumada, ela traz uma paz de espírito, um sossego mental. E esse e-book, ele te ensina, se você, não que você não saiba cuidar de uma casa, mas ele te ajuda por etapas, a ter uma organização muito bacana e ter um ambiente equilibrado, harmônico, para você ter uma paz de espírito junto com a sua família. Então adquire esse e-book, dê uma força para a amiga de vocês aqui. Eu tô ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.